importância dos objetos nessa relação. E ao longo da história, o cinema sempre teve essa questão dos objetos de muita relevância, as videolocadoras, o advento do videocassete, que teve um impacto nas salas de cinema, salas de exibição, do que é o chamado cinema de rua. Então, sempre teve uma relação muito estreita da forma desses dispositivos, na forma do consumo, de como que a gente consome os cinemas. No doutorado, a gente tornou um pouco mais complexa a discussão a incorporar outros elementos que fazem parte do gosto dos atores sociais. Que elementos seriam esses? Todos os objetos em que os atores sociais manipulam na hora do consumo do cinema. Principalmente agora, nessa época, que eu peguei um período já do início da pandemia, que a gente viu o streaming sendo muito relevante como uma das únicas formas de acesso das pessoas que estavam trancadas em casa por conta do coronavírus, e conseguiam assistir filmes, chegada de lançamentos de filmes só através dos serviços de streaming. Um outro passo foi trazer as emoções em que os atores sociais experimentam com os filmes, a forma de rir, a forma de chorar, que difere desses tipos de públicos. Por um dos exemplos, públicos de cinema comercial, por exemplo, que não se incomodam tanto com uma emoção mais exacerbada nas salas de exibição. Já públicos de cinema de autor costumam se irritar mais com uma emoção mais exteriorizada, sabe? As risadas são mais de piadas mais tidas por eles como inteligentes, eles não vão chorar de uma comédia romântica, de um casal que se separou. O choro vem mais de dramas existenciais, dramas de guerra. Então, há também uma divisão entre os públicos a partir dessas emoções. Há também essa questão de acharem que há um tipo de filme em que não sugere uma reflexão maior e filmes que são feitos apenas para diversão. Um referencial teórico da minha tese, que é o John Dewey, eu trabalhei com a ideia dele de experiência. A experiência é sempre um processo investigativo, baseado em duas instâncias, no agir e no sofrer. Nesse processo investigativo, qual seja o filme em que esteja sendo assistido, o ator social ponderar sobre todos aqueles valores que estão sendo exibidos no filme, sobre todas as cenas, sobre todas as ações dos personagens. Ele vai estar sempre avaliando e retirando o que for proveitoso ou não para a vida dele, para a vida prática dele. A ideia de experiência do Dewey está sempre ligada à nossa prática. Então, mas há intenções diferentes nesses formatos de filme. Pessoas que vão assistir a um filme numa sala de exibição, por exemplo, no shopping, então podem estar indo com a intenção de namorar, de ser um encontro. O cinema é um espaço de muitos encontros, não necessariamente você está indo para assistir aquele filme. Então, são muitas as possibilidades, mas que não estão associadas ao caráter reflexivo da ação. Um dos resultados da minha tese foi entender que não há uma razão externa e organizativa dessas formas de consumo do cinema. Elas se dão ao longo da ação. Então, por exemplo, há fatores externos que vão influenciar demais nessas formas de consumo, como foi o final da minha tese, a chegada da pandemia do coronavírus, e eu percebi como que a dinâmica dessas formas de consumo foram completamente alteradas. Então, e não só seja a questão da pandemia, mas há muitos outros fatores que estão intimamente ligados nessas formas de consumo. Por exemplo, uma das questões metodológicas que eu apresentei na tese foi a questão do acontecimento, que é uma metodologia de um filósofo francês chamado Louis Quéré, em que há um acontecimento, o cinema enquanto acontecimento, e de que forma ele reverbera nos atores sociais. Então, do Aquarius, um protesto
no tapete vermelho de um festival na Europa, repercutiu de formas muito diferentes nos atores sociais aqui no Brasil. Então, esse é um dos resultados em que eu apresentei na minha tese, da questão da experiência do cinema e de como que ela vai sendo modificada. Ela nunca se... Não há um período que eu diga, olha, a experiência com esse tipo de filme, ela estancou aqui. Não, essa experiência, ela é contínua. Tanto que a gente costuma dizer, eu assisti o filme pela segunda vez e eu já não gostei tanto, porque a gente já tem outras questões, o nosso olhar já está diferenciado e a interação com aquela obra vai ter um diferente resultado nesse processo investigativo que é a experiência do ator social com o cinema.